gente sabe como que é. Eles alegavam que o Pacaembu não dava lucro, mas qual é a instituição, um órgão público que foi feito para dar lucro? Ele foi feito para prestar serviços. Então, óbvio, a prefeitura não fez mais. O poder público, eles não fizeram mais concurso. Então, óbvio, que você vai encontrar o quê? A máquina esvaziada, que ficou sem pernas para lidar com os seus equipamentos, os seus trabalhos, né, que deveriam servir para nós. Então, é óbvio, tudo eles estão terceirizando. E o Pacaembu, ele ganhou, né, nessa concessão, no meu ver, ele ganhou. Agora, quando a gente analisa a municipalidade, o Pacaembu, ele não era economicamente autossustentável? Não era mesmo. Mas fica a pergunta, se o estádio de futebol, que nem o hospital, a escola, como que era a preocupação, entende? Então, isso é a análise que eu faço. Nós temos em São Paulo pouquíssimos espaços, pouquíssimos equipamentos em boas condições para a prática esportiva, né? Então, o Pacaembu é um desses complexos importantíssimos, né, que deveria ser preservado e deveria ser multiplicado para que a população tivesse um incentivo e maior acesso ao esporte e ao lazer. É difícil falar em específico sobre o assunto do Pacaembu, né? Assim, eu prefiro falar em linhas gerais, assim, né? Eu acho que também, assim, não estou dentro da máquina pública, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal, né? Mas acho que, assim, qualquer que seja a sua esfera, existe uma complexidade posta na sua gestão. Existem prioridades que são prioridades de saúde, de educação, que fazem com que, cara, você não possa dar atenção, por exemplo, a um equipamento esportivo, como no caso o Pacaembu, né? Por exemplo, com o dinheiro da outorga que foi pago aqui, você constrói, cara, 4 selfies, entendeu? Então, eu acho que no final do dia você precisa eleger prioridades na sua gestão. Olá pessoal, hoje amanhecemos com uma grande notícia, publicada em vários jornais do país, mas vou destacar aqui a Folha de São Paulo de hoje, com a manchete: Câmara Municipal autoriza a concessão do Pacaembu, o complexo do estádio do Pacaembu, por até 35 anos. Tudo passa por uma questão de política pública, né? A gestão que iniciou esse processo, ela apresentou dentro do seu plano de governo um programa de desestatização, ou seja, para priorizar as áreas essenciais, como o Edu bem colocou, de saúde, educação, segurança, eles iam desinvestir através de concessões e privatizações, que há uma forçação de barra, até um pouco de desonestidade intelectual de parte da mídia, de ficar dizendo que o Pacaembu foi privatizado. O Pacaembu não foi privatizado, o Pacaembu continua público, isso aqui é uma concessão, onde o setor privado vem, faz os investimentos, a gente tem uma série de investimentos que são obrigatórios, tá? E outros são opcionais, e esses investimentos, eles são realizados e no final da concessão, todo o ativo, seja ele original ou executado durante a gestão privada, ele é revertido à prefeitura. Então, assim, tem gente que fala de privatização como se o Pacaembu tivesse sido vendido e, na verdade, muito pelo contrário, assim. A gente não pode desconectar, né, e descontextualizar isso do que nós estamos vivendo no Brasil. Se constituiu agora uma ideia, né, de que é uma ideia falaciosa, uma ideia mentirosa, de que uma boa administração ela deve privatizar os seus bens públicos. Então, não por acaso, privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, privatização ou concessão à iniciativa privada do complexo do Pacaembu, concessão à iniciativa privada do complexo do Ibirapuera, concessão à iniciativa privada de parques.
Né? Essa a ideia, né? Ela se constitui como uma espécie de lugar comum, um clichê, que virou sinônimo de modernidade. E se constrói, sem nenhuma discussão, a ideia de que eficiência e austeridade a gente consegue com privatização. É um dogma do neoliberalismo. Então, para assinar o contrato, a gente pagou, no dia 12 de setembro, 79 milhões de reais para a prefeitura e remunerou as empresas que participaram da PMI, desse chamamento público, em mais 1 milhão. Então, foram 80 milhões de reais investidos só para assinar o contrato de concessão, para que depois a gente pudesse fazer mais 300 milhões de reais de investimento. E a soma total, só para assim, vocês terem um número de referência da prefeitura, é que a prefeitura vai, entre arrecadação de impostos e desoneração, vai ficar com um resultado positivo em mais de 800 milhões de reais ao longo dos 35 anos de concessão. Além disso, você tem o pagamento da outorga fixa, ou seja, quanto mais o equipamento gerar receita, mais receita a prefeitura vai estar ganhando. Quanto mais o equipamento gerar receita, mais imposto, né, a prefeitura vai estar arrecadando. A gente está esperando aqui um fluxo de pessoas diário da ordem de entre 7 e 10 mil pessoas dia, tá? E mais de 3 milhões de visitantes por ano, tá? Só para efeito de comparação, o Pacaembu recebia entre 300 e 500 pessoas por dia. Então, assim, é uma área de quase 70 mil metros quadrados, numa região super nobre, bem localizada, bem servida de transporte público, com mais de 100 mil estudantes universitários do lado do eixo cultural da Paulista, que recebiam uma quantidade de visitantes assim, irrisória, entendeu? Então é óbvio que o Pacaembu estava subutilizado, e sem fluxo de pessoas, é óbvio que o Pacaembu dava prejuízo aos cofres públicos anualmente. A ideia de que o Pacaembu é deficitário, ele seria mais moderno se tivesse com empresários. E os empresários vão lucrar com isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo, quando nós discutimos a questão do complexo do Pacaembu, além de tudo que nós estamos lembrando da memória da história do Pacaembu, é importante perceber que o Pacaembu ele está no centro de uma batalha ideológica entre esse mantra, esse dogmatismo neoliberal e o papel do Estado, que tem que ser se colocar a serviço do bem-estar social e não a serviço do lucro de empresários. O Estado não tem que ser financiador do lucro privado, concedendo privilégios, equipamentos públicos para que empresários lucrem. O Estado tem que ter instrumentos para promover o bem-estar. E o bem-estar em relação ao Pacaembu, o complexo do Pacaembu, é você ter um estádio inclusivo que permita que a população subalternizada, a população mais pobre, tenha acesso às partidas de futebol que são jogadas lá e que a população tenha acesso a práticas de lazer, de cursos, práticas de educação física, práticas que promovam a saúde, promovam a reflexão sobre o papel dos esportes do lazer, promovido pelo poder público. As pessoas que moram mais na periferia ou nas comunidades, eles não têm a oportunidade de poder saber até que ele pode vir para o Pacaembu, fazer uma carteirinha e poder estar ali, e aí é um caso muito por falta de, eu acho que até de conhecimento ou de ação política, para que as pessoas possam saber disso. O Pacaembu é uma estádio onde valoriza todos os imóveis que estão do lado do Pacaembu. Aí que me faz essa pergunta, eu falo assim, a concessão ela é positiva? Vai valorizar o espaço? Vai valorizar o bairro? Como se vai valorizar o bairro? Vai valorizar muito o bairro. Agora, quando se pegar o nicho, o Muniz, aquele cara que às vezes não tinha o que fazer na vida dele, mas ele sabia que ele ia num clube, alguém ia cuidar da saúde dele, ele ia nadar, isso ele não vai ter mais. Então, em suma, aquilo que era para ele esporte, lazer e recreação, que era o nome da Secretaria de Esportes, ele vai perder esse lazer e recreação. O esporte, ele acredita que vai ter que pagar umas taxas mais módicas que o cara paga aqui para ser sócio do São Paulo, do Pinheiros, do Paulistano, do clube que quer que seja, do Paineiras,
vai pagar uma taxa, quer dizer, o esporte ainda o município vai ter de uma forma não tão aberta, mas o lazer e recreação vai perder muito. Não é um equipamento qualquer. Quando a gente fala que o Pacaembu é um patrimônio, ele é um patrimônio arquitetônico, ele é um patrimônio histórico e é um equipamento público que deve ter como natureza, deve ter como vocação a promoção do bem-estar da população. E que, portanto, o Pacaembu não tem que dar lucro. Ele não é uma empresa. A gente não tem que olhar para os equipamentos públicos e imaginar que os equipamentos públicos têm que dar lucro, que as escolas têm que dar lucro, que as universidades têm que dar lucro. Não faz sentido. Não, o Pacaembu, sem dúvida nenhuma, é o estádio mais bonito para mim do mundo. Não tem nenhum estádio que chega e que tem uma atmosfera tão bonita como o Pacaembu. Estou feliz agora que ele foi privatizado de uma maneira inteligente para que possa se estabelecer, como já quebrou o tobogã todo, vai se fazer um shopping legal, vai dar oportunidade para as pessoas poderem assistir os jogos dos seus times, não sei se o Santos, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, se eles vão querer realmente estar no Pacaembu, eu acho que deveriam estar. O Pacaembu poderia, além de receber partidas, eventuais partidas dos grandes clubes de São Paulo, o Pacaembu poderia ser um grande centro de formação do futebol de mulheres no Brasil. Um grande centro, não só um lugar para disputar as partidas, mas um lugar de formação de atletas dentro do complexo. E formação de atletas, de jogadoras de futebol, e formação plena, formação ampla, não só a formação física, mas também a formação cultural dessas atletas. Então, há uma utilização criativa do Pacaembu, sem deixar de utilizar o Pacaembu para jogos do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Portuguesa. A gente fez um trabalho junto aos clubes de futebol, logo que a gente assumiu, a gente mandou para todos os clubes da primeira divisão de São Paulo uma carta falando que a gente gostaria de recebê-los aqui. A gente conversa com a Federação Paulista de Futebol com frequência, a gente se colocou à disposição do futebol feminino para ser de fato a casa do futebol feminino aqui. A gente quer ser a casa da Taça das Favelas e vem conversando com a CUFA para que o evento que aconteceu com muito sucesso aqui em 2019 continue acontecendo no Pacaembu. A gente quer sediar sempre o evento que já é considerado uma tradição, que é a final da Taça São Paulo, que é o torneio de futebol amador mais prestigiado do país. Mas o cerne da questão também é o seguinte: o Pacaembu historicamente tem uma média de 15 mil torcedores. Só que esses 15 mil torcedores, eles têm a média, o ticket médio é de R$27. Então, o que acontece? O clube, quando vem jogar aqui, muitas vezes, ele empata um pouco, às vezes ele tem lucro. Então, assim, por mais charmoso, por mais bacana que seja jogar aqui, às vezes não faz sentido para o clube vir jogar. Porque no sentido econômico, se o clube não consegue colocar mais do que 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, ele perde dinheiro. Então, na verdade, começa a ficar arriscado para o clube vir jogar aqui. Se você olhar antes da pandemia, em 2019, o Pacaembu recebeu 39 jogos. E se você considerar que o Pacaembu não é o principal estádio, ele não é o estádio principal de nenhum clube, né, 39 jogos é um número bastante significativo. Então, eu acho que isso é muito importante de ser considerado. O principal erro que se pode cometer é você querer negar a vocação, né, de um equipamento com a relevância do Pacaembu. Por que o ticket médio é tão baixo? Porque o nível de conforto do estádio é baixo hoje em dia, entendeu? Banheiros químicos, falta de segurança, nível de serviço com alimentação e bebida, quer dizer, a estrutura ela foi ficando cada vez mais precária. E a infraestrutura, você tem que contratar gerador, você tem que contratar banheiro químico, você tem que contratar tudo e o nível de serviço é muito baixo. Então, na verdade, quando a gente faz a reforma, o que vai acontecer? Né? Você vai ter um nível de serviço muito mais elevado, né? Você acaba atraindo mais público durante os jogos. Você vai ter um nível de infraestrutura muito melhor, né? Diminui o custo operacional. Então, você vai diminuir o custo operacional e você vai ter a possibilidade de conseguir manter o preço do ingresso acessível,
para uma camada, mas você vai conseguir aumentar um pedaço do nível da pirâmide muito maior nos níveis de hospitalidade, porque o estádio vai ter 25 camarotes, 400 cadeiras VIPs. Então, o que acontece? A ponta de cima da pirâmide, que é o que fez todos os estados aumentar o ticket, é a Arena Corinthians, o Allianz Parque, a Arena da Baixada, etc., que é o público corporativo, que é o cara da empresa que compra para fazer negócio, que é o cara do hotel que vem de fora, que vem fazer business aqui, que quer ver o futebol, porque é a paixão do Brasil, que é onde o Brasil é conhecido, é onde o cara aumenta o ticket. A experiência futebol, ela vai acontecer no Pacaembu de uma forma muito única, porque você vai ter a possibilidade, como bem colocou o Edu, de assistir em cadeiras acessíveis, porque nós estamos mantendo, hoje, tradicionalmente, eu não sei quão frequentadores vocês são, mas assim, as organizadas geralmente ficam na verde e na amarela, né? Na arquibancada norte ali, na arquibancada que fica em cima do Museu do Futebol. Esses são os ingressos mais populares, vamos dizer assim, diferentemente do que se fala muito do tobogã e tal, até porque tem relação com a Polícia Militar, com a subprefeitura. Não é que a gente pode chegar aqui e vai mudar, como muita gente fala nas críticas que a gente recebe, dizendo, vão acabar com o setor popular do estádio e tal, vocês vão aumentar o ticket. Quer dizer, nós, como concessionários, nós somos apenas um grande salão de festas. Assim, a política do preço do ingresso, quem faz é o clube. Os setores que vão abrir do estádio, quem define é o clube, é o mandante que vem e aluga o estádio, alugava o estádio da prefeitura e vai passar a alugar o estádio da concessionária. Assim, não somos nós que definimos qual é o ticket e quão barato ou caro vai ser o ingresso, entendeu? Eu posso confirmar para você que é lesivo ao patrimônio público por essas cifras, pelos dados econômicos que a gente tem. Isso não é opinião. Isso aqui são os valores pelos que foram praticados para fazer a concessão à iniciativa privada. Não é opinião. Opinião é o que esses caras estão falando, dizendo que os ingressos vão ser... É uma promessa, né? Os ingressos serão acessíveis. Onde que serão acessíveis? Quem vai definir o preço dessas novas áreas? Porque você imagina que a gente vai ter aqui a possibilidade de assistir em camarotes, que é o padrão que se tem, por exemplo, nos dois estádios modernos de São Paulo que o Edu citou aqui, o Allianz e a Arena Neoquímica, né? A gente vai ter, do outro lado, o que em muitas arenas americanas e europeias você tem, que é uma área VIP. São 400 cadeiras na arquibancada leste que vão ter um serviço de hospitalidade diferenciado. Aí a gente tem o testemunho histórico, que é a arquibancada norte, a verde e amarela hoje, conhecida, tá? E a gente tem, a partir da construção dessa nova edificação, que vem ocupar o lugar do tobogã, uma série de outros usos possíveis, porque a gente retoma o conceito original de ter uma praça de eventos, uma esplanada, que já existia na época da concha acústica, tá? E a gente tem um prédio com mezanino, 3 andares e uma praça elevada, uma cobertura, que vão, dependendo do seu uso, possibilitar também utilizações vinculadas às atividades esportivas e ao futebol. Isso não está garantido. Isso não é garantido. O que eu posso garantir, e eu gostaria de falar isso aqui, são dados. Irregularidades no processo de concessão. E aí nós temos questões que são legais. Existem hoje, né, e eu gostaria de dizer isso é importante, existe hoje uma instabilidade jurídica em torno do complexo do Pacaembu. O processo de concessão, ele não parte, né, na verdade, do privado, né? Ele parte, nesse caso em específico, ele parte da municipalidade, né? Ele é um processo organizado pelo município e ele foi, então, conduzido pelo município, pela municipalidade, no caso, que que se iniciou com um estudo, por um chamamento, por uma PMI, né? Nessa PMI, o município recebe estudos diversos, e desses estudos é selecionado aquele que é selecionado como o melhor estudo, que serve como base para um edital de licitação que depois é colocado como o edital de licitação que serve para a concorrência, né, que foi a concorrência que nós participamos. O processo foi um processo competitivo, o que mostra o acerto na modelagem que o Edu citou no começo da fala dele, quer dizer, essa PMI, ela gera uma modelagem jurídico, econômico, financeira, e a maior prova de que essa modelagem foi bem elaborada é que houve competição. Então, o nosso lance foi o vencedor, 111 milhões, o segundo lance foi cerca de 90 milhões,
E aí tiveram mais 2 lances mais próximos do valor de outorga mínima, que era de 36 milhões. Tem um dado aqui, antes da concessão, cada partida de futebol, cada partida realizada no estádio do Pacaembu, ela era cobrada dos clubes R$80 mil quando a partida era diurna e R$100 mil quando a partida era noturna. Esse dinheiro não ia para o Pacaembu direto. Esse dinheiro ia para a Secretaria de Esportes e Lazer do município de São Paulo. Bom, em 2017, os dados que eles oferecem para a gente, os dados que a Secretaria Municipal de Esportes oferecia, disponibilizava para a gente, são dados sempre muito precários, muito pouco transparentes. Mas em 2017, a manutenção do complexo do Pacaembu girava em torno de 9 milhões ao ano. 9 milhões. Aproximadamente, se a gente fizer uma divisão, 9 milhões ao ano por 12 meses, R$740 mil por mês. A manutenção do complexo do Pacaembu, sem contar a equipe de manutenção do complexo. Tá? Os funcionários do complexo são funcionários da prefeitura. Bom, 740 mil, se a gente considerar que o preço de uma partida, o aluguel do estádio, por uma partida noturna era de 100 mil, significa que 7 partidas, olha só que loucura, Felipe, 7 partidas no mês, disputadas no estádio do Pacaembu, praticamente arcavam com a manutenção do complexo. A nossa premissa principal aqui é, de fato, inverter um pouco a lógica de como as arenas, em especial no Brasil, são concebidas. Porque quando hoje no Brasil, as arenas, elas têm um pouco da pecha do que foi construído, em especial para a Copa do Mundo de 2014, tanto que existe muito aquela coisa do legado da Copa, dos elefantes brancos. E muito disso se deve ao fato de que as arenas são concebidas, muitas das vezes, em função de se pensar única e exclusivamente para o futebol. E o que acontece é que, quando você pensa única e exclusivamente para o futebol, você está pensando para um uso que está restrito para alguns dias do ano. Então, você faz um investimento muito elevado para um uso que está restrito a 20, 30, 40 dias no ano. Você pensa um clube de futebol, joga 50, 60 jogos no ano, metade dos jogos em casa, metade dos jogos fora de casa, depois você recebe mais alguns outros eventos e aí acontece que você fica com uma ociosidade muito grande. Se você fizer uma conta, os cofres públicos, se a gente dividir 111 milhões por 35 anos, você fala 111 milhões, se chegasse a 111 milhões apenas por um ano de concessão, é dinheiro. Mas dividido em 35 anos é muito pouco. Dá uma cifra, eu tenho uma conta aqui, 3 milhões ao ano. Em torno de R$264 mil por mês. Ou seja, permitindo a realização de 7 partidas, ganha-se R$700 mil no Pacaembu. E o poder público está cedendo para a Alegra por R$264 mil por mês. Nessa concessão de 35 anos. Ou seja, está entregando um patrimônio público, está entregando por um preço aviltante que é menor do que aquilo que o patrimônio público poderia arrecadar alugando, como sempre fez para as partidas de futebol. E com uma justificativa, que é falácia, que é bravata. Vamos tornar... O espaço ainda é público. Lógico que é público. É uma concessão de 35 anos. Aí eles vão construir um shopping lá. O que o poder público vai fazer com um shopping daqui a 35 anos? Qual que é o interesse da cidade de São Paulo em ter um shopping? A nossa lógica ela é inversa. A gente pensou um complexo, na verdade, para o uso diário da população. Então, a gente pensou um complexo para um uso em 365 dias por ano. Que, por coincidência, tem um campo aqui dentro. Você precisa, para poder, de fato, rentabilizar o seu investimento, pensar numa infraestrutura que tenha um uso muito mais massivo. E o Pacaembu, quando você também pensa nesse caso, ele é um equipamento ideal para isso, porque ele está localizado numa geografia que é excelente, né? É localizado no coração da cidade de São Paulo, com fácil acesso, né? Numa região muito, muito privilegiada. Então você tem
pô, estação de metrô, estação de ônibus, um público universitário, né? Então, assim, você tem, de fato, muitos predicados que fazem que, de fato, o Pacaembu seja um local muito bom para isso. E a sua arquitetura também é muito privilegiada, porque, além do campo, você tem todo o complexo esportivo. Os caras destruíram o Pacaembu? Não, cara, esse é um tobogã. Cara, um tobogã que já é alto, que você não tem utilidade nenhuma para que você possa fazer outras coisas. Você não usa absolutamente nada por baixo, a não ser banheiros. Né? O que eles fizeram? Uma revitalização para que fizesse. A única coisa foi isso. As pessoas têm a mania de achar que tudo tem que ficar, sabe? Eu respeito democraticamente, mas o que foi feito de tirar o tobogã, que por sinal, todas as vezes que eu joguei, se lotava muito mais os lados do que o tobogã. A não ser que fossem jogos muito mais fodidos assim. É importante destacar que a gente, entendendo a qualidade arquitetônica e a relevância que o Pacaembu teve à época da sua implantação, a gente buscou retomar os dois pilares que acabaram sendo enfraquecidos ou esquecidos depois da construção do tobogã, que é esse intruso, né, no desenho original do complexo, que o complexo, quando foi concebido, ele foi concebido para ser um espaço de esporte, cultura e lazer. A partir da construção do tobogã, com a remoção da concha acústica do programa, você perde um pouco a relevância dos pilares de cultura e lazer, porque você passou a focar muito o complexo só no futebol. E você nega um pouco a existência do próprio clube poliesportivo, e pouca gente hoje, por incrível que pareça, em São Paulo, conhece a piscina olímpica que a gente tem aqui, que é espetacular, o ginásio. Então, essas estruturas foram ficando obsoletas e sem uso, o que dificulta ainda mais na já problemática gestão pública de equipamentos esportivos, a manutenção dos espaços. Então, de fato, as estruturas elas vão. A gente está aqui num complexo que acabou de fazer 81 anos, né? E para uma estrutura octogenária, o Pacaembu ele é privilegiado porque ele foi de fato muito bem construído, né? A Severo Vilares tinha acabado de incorporar o escritório técnico Ramos de Azevedo, que tem outros grandes exemplos de construções históricas em São Paulo. Então a gente tem esse privilégio de ter uma obra muito bem executada, muito bem feita, mas com uma série de problemas que 80 anos geram para uma construção. Em relação ao estádio, que é um estádio, é um monumento mundial, então quer dizer que a gente tem que, não tem que ter estacionamento, você não tem que mijar naquelas negócio de fedido do caralho. Quer dizer, só tirou o tobogã, mais nada fizeram, desculpa. Até as pessoas que acham que tenha que ficar, tudo bem, tá tudo certo, mas os caras estão fazendo uma coisa extraordinária no Pacaembu. Torcedor, mais um espaço gentrificado, caro, mais um shopping center. A gente precisa tanto de shopping center em São Paulo, tem tão poucos. Né? Então, mais um shopping center, que é um item de primeira necessidade em São Paulo. Haverá partidas, evidentemente que haverá partidas de futebol, e talvez até futebol de mulheres no Pacaembu, mas numa outra lógica. Na lógica do espetáculo e na lógica do business, do negócio. O negócio para quem? A questão é quem está lucrando. Quem lucra? Concessão para quem? Quem está lucrando com isso? Não somos nós. Nós não teremos mais, nós teremos menos espaços para assistir. Eu não sei se está vingando a ideia. Em termos de reconhecimento, cara, assim, de verdade, eu acho que ele vai acontecer, assim, eu acho que ele vai ser muito imediato, assim, sendo muito franco para você, porque, assim, as pessoas, o Pacaembu, ele desperta uma curiosidade muito grande. Então, assim, eu acho que, assim, as pessoas vão olhar e elas vão ter um primeiro impacto. E eu acho que, de verdade, assim, pelo que a gente está olhando, pelo que a gente está programando aqui, eu tenho bastante segurança que a gente vai ter um reconhecimento muito rápido em termos do que a gente está fazendo e até pelos conteúdos que a gente tem conversado para trazer para cá. E é como o Rafael colocou, assim, a hora que você está pegando um equipamento, né, que ele pode ter um aspecto, talvez até, assim, antipático seja uma palavra um pouco dura, assim, mas ele seja um pouco fechado. Um pouco fechado, né? Ele é super querido, mas fechado. Mas a hora que você torna ele assim,
aberto, e com conteúdo, e com oferta aqui dentro, e que as pessoas possam verificar, eu acho que, cara, isso vai fazer com que as pessoas tenham uma outra sensação. E aí, de fato, o reconhecimento é imediato. É óbvio que a gente vai ser sempre muito firme com relação ao cumprimento das metas que a gente colocou no nosso plano de negócio, porque um projeto desse você não faz nem aqui, nem em lugar nenhum no mundo, só com capital próprio. E para você conseguir uma estrutura de alavancagem, quer dizer, para você colocar dívida na sua equação, você precisa comprovar através do seu plano de negócios que os seus números eles são sólidos, entendeu? E é por isso que desvios de investimento ou de retorno não são aceitáveis na nossa perspectiva, entendeu? Mas o nosso objetivo aqui é ter um retorno adequado ao investimento com essas características. Bom, eu vou tentar ao máximo possível não deixar o meu coração falar. Tá? Se for deixar o coração falar, ele vai distorcer um pouco. O coração, quando a gente vai para o lado passional, é muito ruim. O que me dói, e não estou deixando a municipalidade, o lado passional falar, não, é que eu vivi bastante e quero que a Alegra Pacaembu vença, porque é muito importante o Pacaembu merecer os próximos dias do que ele foi no passado. Ele manter a representatividade para a população paulista, para a população brasileira. E por que não falar em mundial? O Pacaembu, na verdade, ele não é abstrato, não. Ele é de concreto, mas não é abstrato. Ele tem coração, ele tem pulmão, ele soa, ele ri, ele chora, ele bate palma. O Pacaembu tem vida. E, se Deus quiser, vai ter vida sempre.